talvez ela até te cause um arrepio no couro cabeludo. Deixa-te arrepiada. Ou te deixa uma sensação desagradável. Ou ainda pior, cansa-te antes mesmo de tu tentares alguma coisa. É um facto. Mas ainda assim, tu muitas vezes sentes aquela coisinha, aquele bichinho dentro de ti que te convida a sair da rotina, a experimentar coisas novas. Enfim, a ousares. E eu quero-te ajudar. Eu quero deixar 5 coisas práticas que tu vais fazer e que podes fazer para sair da tua zona de conforto. Seguis passo a passo. Te vai permitir seres e sentires-te mais confiante para sair, se quiseres, dessa zona de conforto. E como se tratam de ações, eu também te vou deixar um desafio no final. Estás pronta para ser desafiada? Vamos lá. Mas primeiro quero deixar um ponto essencial. Qual é a definição da zona de conforto? A zona de conforto é simplesmente um conceito psicológico em que alguém se sente seguro com hábitos que estão ancorados, uma rotina presente e que parece reconfortante à primeira vista. E o que vamos ver é que é muito mais um jogo da mente do que uma realidade. Resumidamente, é uma área de controle e mestria para a pessoa. Atenção que o ser humano tem necessidades primárias. Estas necessidades primárias são semelhantes às necessidades de sobrevivência e segurança. Eu não vou falar sobre estas necessidades primárias agora, mas posso dar uma pequena ideia de que, e é importante perceber isto, estas necessidades de sobrevivência e segurança podem ser materiais, pode ser financeira, pode ser emocional e estão sempre vinculadas ao nosso meio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso cérebro está constantemente à procura de sentir a sensação de segurança, mesmo que, objetivamente, ela realmente não seja satisfatória. Muito importante perceber isso. E daí o seu aspecto tranquilizador da zona de conforto. O que quer dizer que todos nós, portanto, temos a nossa própria zona de conforto individual. E muitas vezes é difícil tomar consciência dela e ser capaz de identificá-la. Nós podemos sentir muitas vezes emoções diferentes, como até frustração, amargura ou até raiva. E muitas vezes nós projetamos também os nossos próprios medos de agir do lado de fora. Por exemplo, quando criticas alguém, tu realmente estás a perguntar o que é que isso reflete em ti? Por exemplo, aquela pessoa extrovertida incomoda-te, porque afinal, se calhar é um pouco disso que estás a perder. Será? Audácia? Entusiasmo? Quando tu vês um colega ou uma colega a ter promoções, tu encolhes-te. Talvez aqui tu também queiras mais confiança e segurança para te candidatares a promoções ou a empregos com mais responsabilidades, por exemplo. São exemplos. Mas os sentimentos são sinais que te podem dizer onde está a tua zona de segurança. E especialmente, está-te a dar uma ideia do que é que tu deves esforçar-te para fazer e sair dela. Então, para algumas pessoas ficar na zona de conforto é suficiente porque atende às necessidades básicas. E tudo bem. Mas para outras pessoas sair da sua zona de conforto será um passo essencial. E eu espero que tu sejas uma delas. Porque dizia Einstein, se fizeres sempre aquilo que costumas fazer, vais escolher sempre aquilo que costumas escolher. Ou seja, a zona de conforto é um espaço imaginário e conceptual da nossa mente que não é propício de forma alguma à evolução, nem à abertura das oportunidades e muito menos a qualquer mudança. E é verdade que é um passo importante. Sair da zona de conforto porque é uma fonte de motivação, uma forte aprendizagem, uma fonte de crescimento pessoal, entre outras coisas. Mas a verdade é que para se conseguir isso tem mesmo que sair, dar o primeiro passo, que é sair da zona de conforto. E existem motivos que impedem a que a gente faça isto facilmente. O primeiro deles é a percepção do desconhecido. Para te dizer a verdade, o nosso inconsciente odeia aquilo que não pode controlar. Tens que entender que para te sentir segura, o teu sistema nervoso vai usar sempre referências do teu passado. Porque isso vai permitir que ele vá entender e sentir a situação. Ou seja, quando te queres projetar para uma situação desconhecida, o teu inconsciente não pode referir-se a algo que ele ainda não dominou. Ele, portanto, vai perceber o desconhecido como um perigo potencial. Como resultado, ele vai pôr em prática uma série de mecanismos para te evitar confrontá-lo. Medo, fuga, dúvidas, representações negativas são alguns dos meios que ele vai implementar para te fazer desacelerar e mudar de ideias. Também é preciso entenderes que o
teu inconsciente governa massivamente as tuas reações emocionais e, por isso mesmo, também os teus comportamentos. É um pouco como um iceberg. Okay? Então imagina a tua força persuasiva. Porque imagina a força persuasiva que tem o teu inconsciente e o controle que tem. Porque são mecanismos muito, muito poderosos e muito intrusivos. Okay? Imagina um iceberg que está de fora e a quantidade de iceberg que está dentro da água. Já deves ter visto essa imagem. E acredito, o que tens consciente é o que está fora e o que te domina e que está inconsciente é o que está por baixo. Então, o nosso sistema nervoso usa as nossas experiências de vida, o nosso próprio filtro interno para perceber uma situação futura e para a mentalizar. Segunda razão, o medo do fracasso. Como em todas as novas experiências, existe sempre um risco. Há sempre o risco de errar ou de não conseguir aquilo que foi imaginado lá mais à frente. Fracassar é muitas vezes como dizer que não estamos à altura da tarefa ou que não somos capazes, não é? E normalmente este é um pensamento limitador que é um problema. Porque o fracasso, na verdade, só existe na tua representação. Porque desde a infância que nós operamos num sistema basicamente binário, dual, que é ou existem vencedores ou perdedores, ou primeiros ou últimos, ou consigo ou não consigo. Mas na realidade as coisas têm muito mais nuances do que isso. E ainda bem, felizmente. Repara, e se tu transformares o fracasso em aprendizagem ou experiência, já é diferente. Já não é necessariamente um fracasso, é aprendizagem ou experiência, certo? E vai fazer diferença. Então tens que perguntar muitas vezes sobre qual é a tua noção de fracasso. É uma noção que está muito vincada em ti? A que é que tu associas isso? Porque é um pensamento limitador extremamente, isso mesmo, limitador e confinante. Nós não vamos sair da nossa zona de conforto se não corremos esse risco. E nós realmente nos preservamos, estando na zona de conforto, sim, e preservamos a nossa mente. Mas a que custo? Então, esse sentimento na verdade não é totalmente negativo, pois tem uma função que pode ser muitas vezes útil para nós. Ele está lá para nos proteger. Ao nos dar cenários catastróficos e fazer-nos ter medo, permite-nos identificar e antecipar certas dificuldades. Portanto, o seu papel é importante. E não acho que falhar seja um obstáculo ao teu caminho, acaba por ser um aliado, se entenderes desta forma. Mas atenção que existem erros e existem falhas, e que são coisas ligeiramente diferentes. Okay? Erros é um risco de todas as novas experiências, enquanto que o segundo é mais semelhante àquilo que se pode chamar de autossabotagem, que é outra das razões que nos coloca na zona de conforto. A autossabotagem, e eu fiz um áudio aqui há uns tempos sobre isso, é um mecanismo inconsciente que vai resultar em comportamentos que vão comprometer aquilo a que te propões fazer, o teu projeto, seja ele qual for. E a origem deste problema, na base da autossabotagem, está a falta de autoestima. Porque ao não nos sentirmos dispostos a fazer algo, portanto, nós vamos adotar atitudes que visam provar que nós estávamos certos. Por exemplo, quando tens uma entrevista de emprego que te motiva muito, mas que irá envolver eventualmente uma grande mudança na tua vida, e portanto uma saída muito significativa da tua zona de conforto, e tu, por alguma razão, vá-se lá saber qual, chegas atrasada a essa entrevista. Por exemplo, em última análise, esses comportamentos reforçam os teus medos de fracasso e inscrevem, mais uma vez, a ferro e fogo no teu subconsciente que sair da zona de conforto é realmente muito complicado e muito complexo. Havia muito mais a falar e a explicar aqui, mas mais à frente voltarei com mais detalhes. Então tu podes estar a pensar, ok, William, mas tudo isso então é inconsciente, então não tenho poder sobre isso. Eu vou-te dizer, isso não é verdade. Nós podemos garantir que estes mecanismos sejam retardados. E para isso é necessário identificar as nossas emoções, conhecer o processo que decorre da saída da zona de conforto e estabelecer um plano de ação. Certo? Ou seja, identificar emoções, conhecer de trás para a frente o processo que acontece quando sais da zona de conforto e definir um plano de ação. Então, vamos lá processar isto. 4 passos para sair da zona de conforto.
Primeiro é preciso abandonar. Porque é preciso abandonar a zona de domínio, esta tal zona de controle e mestria, para irmos para a outra zona, que é a zona do desconhecido ou dos medos, como tu podes ver no gráfico. Isto não é nem mais nem menos a aceitação e a recepção daquilo que o desconhecido vai poder trazer. O risco. O risco vai permitir que tu saias do desconhecido para acederes ao aprendizagem, à zona de aprendizagem. Portanto, isto refere-se ao ato de tomares uma decisão em que não aceitamos, que não vamos controlar nem todos os prós, nem todos os contras. Depois entramos na experimentação, que se vai encontrar entre a aprendizagem e o crescimento. Porque aqui nós podemos sentir e acolher as diferentes emoções enquanto elas acontecem. Porque assim vamos desenvolver novas habilidades e vamos ter comportamentos diferentes. Lembras-te que as emoções levam a comportamentos. E a avaliação. Porque fica sempre uma calmaria depois da tempestade. Porque faz parte da zona de crescimento e vai permitir que tu faças um balanço daquilo que foi benéfico ou não na situação. Mas também para poderes fazer alterações, se for necessário. Esta etapa costuma ser uma fonte de grande motivação para continuar a nossa primeira busca. Porque quem lá chega sente umas pequenas asas a crescer um pouco. E uma vez que nós nos estabelecemos ou que nos restabelecemos na zona de crescimento, vamos criar hábitos novos. E depois de algum tempo na zona de crescimento, essa zona de crescimento vai tornar-se a nossa nova zona de conforto. Entendes? Resumidamente, é um jogo sem fim. É um processo que se repete ao longo do tempo. E, como vês, nunca recomeçamos do início. Porque nós adquirimos novas habilidades, somos diferentes. E nós também teremos fortalecido a nossa autoestima, a nossa confiança. Que nos permite enfrentar de forma diferente a nossa próxima zona de conforto ou de desconforto. E de correr riscos na próxima ronda. Porque a vida vai-te estar sempre a lançar rondas enquanto tiveres a sorte e o prazer de cá andar. Mas então compreenderes este processo vai-te ajudar a aumentares a consciência. Isso vai reduzir o teu medo. Vai-te preparar o inconsciente para passar por esses 4 diferentes estágios. Ok? Então vou deixar 5 pontos essenciais a saberes antes de começares a sair da tua zona de conforto. Chama-lhe uma lista de verificação. Okay. Primeiro a tudo, reserva sempre um tempo para ti para refletires. Identifica as tuas emoções, os teus meios, as tuas crenças limitantes, também as tuas necessidades e as necessidades que são as necessidades em relação à situação. Analisa e eleva-te um pouco. Tenta olhar de uma forma mais geral da situação. O que é que te está a impedir de agir já hoje, por exemplo? Quais são as crenças limitantes que aparecem logo? O que é que tu gostavas de mudar? Este tipo de reflexão. Segundo ponto. Estabelece metas bem claras, que sejam atingíveis e que sejam acessíveis, com um limite de tempo. É fundamental aqui proceder por etapas pequenas, tendo em vista sempre o objetivo final, mas por etapas pequenas. Isto para não sentires sobrecarregada e não gerares comportamentos de autossabotagem. Certo? 3. Identificar as formas de realização dessas ações, de acordo com os objetivos. Ou seja, quais são os meios que tu vais usar e que te vão permitir alcançar o teu objetivo. Por exemplo, não hesites em manter um diário de bordo, onde apontas os teus progressos e aquilo que estás a fazer. É um exemplo. Próximo passo. Tem atitude e toma uma atitude. Porque o primeiro passo, a primeira etapa é sempre a mais dolorosa. Mas segue a tua lista de verificação de metas e de tarefas para te ajudar. E mesmo que esta etapa demore um pouco, ou que te leve algum tempo até tu veres alguns resultados, sê paciente. Podes usar mantras, citações inspiradoras para manteres essa motivação, se for necessário. Lembra-te, o objetivo não é chegares lá rapidamente, e sim chegares lá. Ou neste caso, saíres de lá. E 5. Aprende, definitivamente, a domar e a controlar as tuas emoções. Porque quando saís da zona de conforto, tu vais experienciar um turbilhão de emoções
e dúvidas e incertezas e medos. Cerca-te de pessoas confiáveis, inspiradoras, que te possam apoiar nesses momentos, porque isso vai acontecer. Não te enganes. E usa ferramentas de desenvolvimento pessoal como meditação, como relaxamento, até mesmo exercícios de respiração e de coerência cardíaca, entre outras coisas, para acalmares os medos da tua mente. Desenvolve a tua inteligência emocional. Porque quanto mais tu conheces as tuas reações aos teus medos, mais tu serás capaz de fornecer respostas tranquilizadoras para poderes seguir em frente, tu próprio. E entende, todas essas emoções são completamente normais e legítimas. Liberta-te da culpa. E se tu, no meio do processo, entendes que a tua meta inicial era muito alta, ou precisa de ser alterada, reajusta. Lembra-te, o objetivo não é colocar-te em mais dificuldades do que já estavas antes, mas fazer dessa experiência uma grande aventura. Porque, asseguro-te, o teu sistema nervoso vai lembrar-se disso. É claro que, para terminar, tu deves e podes ser acompanhada por um coach. Ou um terapeuta. Ou uma pessoa que seja da tua confiança durante todo este processo de mudança. Aliás, e dependendo daquilo que tu decides fazer e que queres atingir, até será altamente recomendado que tu o faças. Ou que não o faças sozinho. E concluindo, eu quero te dizer que seja da tua zona de conforto é uma etapa essencial para quem deseja começar algo novo na sua vida, desenhar novos projetos e voltar a acreditar no amor, por exemplo, ou nas relações, ou em si. E é um grande processo. Mas, ao seguir esse processo, vai-te garantir que os teus objetivos não respondem apenas a uma reação emocional momentânea, que muitas vezes, como tu sabes, e se calhar já te aconteceu, te leva a caminhos um tanto caóticos. Então, tu não precisas de esperar que as coisas melhorem para tu saíres da zona de conforto fazendo mudanças. É realmente até muito interessante fazeres isso regularmente, através de pequenas ações, se entenderes. Porque isso vai-te fazer duas coisas. Vai fortalecer a tua autoconfiança e vai aumentar imensamente e exponencialmente a tua motivação para continuares a fazer mudanças maiores no futuro. E então, como eu te disse, eu vou-te oferecer um desafio, precisamente nesse sentido. Então, primeiro de tudo, a ideia é fazeres algo que não te pareça muito complexo, mas é apenas para tu experimentares um pouco e usares um pouco as tuas habilidades. Ok? Estás pronto? Vamos lá. Qual é o desafio? Realiza uma ação dentro de um limite de tempo bastante curto, uma ação que pode ser muito pequenina se necessário, mas que vai quebrar os teus hábitos e que te vai fazer experienciar um pouco as tuas reações ao desconhecido. Okay? Vou voltar a repetir. Realiza uma ação dentro de um limite de tempo bastante curto, uma ação pequena, se for necessário, mas que vai quebrar os teus hábitos e te vai fazer experienciar um pouco a tua reação ao desconhecido. Exemplos. Queres entrar em contato com alguém e não consegues e não ousas fazer isso? Falo. Ou andas para te inscrever num curso que já há muito tempo e não falo. Atreve-te a andas a pensar em cortar o cabelo e mudares a cor de cabelo? Falo. Ou até mudares de roupa e de estilo que tu gostavas de usar? Falo. Tens um desporto que gostavas de experimentar ou aulas de, sei lá, de pintura? Falo. Ok. Então, resumidamente, algo que tu desejas e que tu julgas que vais beneficiar disso. Então, eu também adoro desafios e também vou ter os meus. E gostava muito que tu deixasses um comentário sobre o desafio que tu colocaste a ti mesmo e qual foi o resultado da tua experiência. Vamos a isso? Desejo-te uma ótima aventura e continua a acreditar em ti, continua a acreditar no amor, conhece, confia, conquista. E até breve.